Eu não tenho a menor dúvida de que há pelo menos uns 15 anos já é a cidade mais importante de negócios que nós perdemos durante um curto período, retomamos, reativamos. Nós só tínhamos o Anhembi como grande estrutura de recepção de feiras, de encontros, de congressos. Hoje nós temos o Center Norte, está sendo desenvolvido lá na região da Imigrantes, um local que já tem sediado outros eventos, principalmente de feiras e de encontros, e alguns hotéis têm se especializado também nessa recepção. Mas o grande salto, Diogo, se dará com a construção do centro de eventos de Pirituba. Eu diria que esse é um passo definitivo para que São Paulo seja permanente e definitivamente escolhida uma das mais importantes cidades de turismo de negócio do mundo, não apenas do Brasil ou da América Latina. Eu diria que é um legado relativamente inferior àquele que nós poderíamos ter feito. Para você construir um legado definitivo, tem que haver um planejamento estratégico de longo prazo. O secretário-geral do Comitê Olímpico Internacional afirma o seguinte: um grande evento esportivo, para ser perfeito, necessita ser pensado 20 anos antes, nem 5 e nem 7. Nós não aproveitamos nem os 7 anos que nos são cedidos. Por exemplo, há vários anos temos dito que o maior problema do Brasil são os aeroportos. Há pouco mais de 2 meses, o governo federal, depois de muita pressão, de muita demanda, decide fazer a concessão de 3 aeroportos brasileiros. Portanto, muito aquém daquilo que o Brasil necessitava fazer. Hoje, quem deve realizar a maior parte das atividades de interesse econômico é o setor privado. O setor público tem que se afastar e passar a cumprir o novo papel do Estado moderno, que é supervisionar, fiscalizar, acompanhar e garantir o interesse público presente naquela atividade. Não tem sentido os aeroportos brasileiros serem públicos, nem os portos precisam ser públicos. O diferencial de custo Brasil, por conta da demora da questão da exportação e importação dos portos brasileiros, demonstra que essa é uma atividade que já deveria ter sido repassada há muito tempo para o setor privado, que realiza melhor e com menos corrupção, se é que ela existe. Então, na minha avaliação, haverá legado como sempre: novos estádios, estádios mais modernos, uma logística, uma transformação local, mas muito inferior àquele que poderia ter havido se nós tivéssemos planejado estrategicamente a longo prazo. Eu já tive mais sentimentos e preocupação em relação ao desenvolvimento do Rio de Janeiro do que eu tenho hoje. Eu acho que, se nós tivermos uma visão mais generosa, São Paulo tem algumas características que o Rio de Janeiro jamais tomará. Jamais. Nós somos mais empreendedores, nós temos uma capacidade de relação público-privada mais adequada, nós temos uma cultura mais ética do que o Rio. O Rio ainda tem um problema grave de ter perdido a capital brasileira. Isso ainda não está resolvido, vai demorar algumas décadas, mas eu acredito mais a longo prazo, uma visão mais distante, de que haverá uma integração entre as características do Rio e de São Paulo. Nós vamos ser um polo de interesses mundiais, porque na verdade nós temos uma face, o Rio tem outra face, que se complementam. Se houver uma boa integração nacional, com bons governos de São Paulo e do Rio de Janeiro, é possível nós termos algo que é chamado pelos americanos de Rio, é você ter um complexo que permita uma atração internacional que seja semelhante ao polo
que hoje é feito entre Washington e Nova York, por exemplo. Talvez seja o mais interessante. Ou, eventualmente, Beijing e Xangai, cidades que se complementam nas suas características. Agora, é claro que a visão para São Paulo será cada vez melhor na medida que nós tivermos investimentos do governo federal, que tem sido difícil nas últimas décadas e que nós precisamos recuperar. Me permite explicar rapidamente o que o Reino Unido, Londres, fez. Eles instituíram um site que permitiu que todo o processo de licitação, de compras, de serviço da estrutura olímpica fosse de conhecimento universal. Esse site traduzia tudo o que havia de interesse de compra de produtos, serviços e equipamentos, e o setor da micro, pequena e média empresa foi orientado pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, se capacitaram a participar das licitações do processo de compra e de venda dos produtos que interessavam a construção do sistema olímpico. De tal forma que 70% de todas as atividades dos Jogos Olímpicos 2012 foram realizadas por micro, pequenas e médias empresas. Quando você torna o processo transparente, portanto sem o controle e o comando das grandes empresas que querem ter hegemonia do processo produtivo e dos recursos que vêm do poder público, quando você torna a transparência e capacita, como o Sebrae tenta fazer ou faz aqui no Brasil, em São Paulo, você permite que essas empresas de menor porte tenham capacidade, agilidade e condições de fazer o trabalho melhor do que as grandes empresas. Então, vale a pena, se vocês puderem acessar o site, em inglês chama Competifor, de competição, for de F-O-R, Competifor. Depois eu posso passar, mas é um site que é talvez os maiores exemplos de como é possível você fazer uma atividade pública com transparência, qualidade e intensa participação do setor privado. Primeiro, não é tão evidente, mas já no ano passado nós sentimos a presença da recessão e da crise econômica na Inglaterra, particularmente em Londres, a partir da crise do euro. Então, muitos ingleses ou imigrantes diziam: para que trazer esses Jogos Olímpicos que vai gastar tanto e poderia esse dinheiro ser aplicado aqui nas nossas necessidades. Então, só para vocês verem que a crítica da população às iniciativas do poder público acontece no mundo inteiro. Todo mundo critica o governo e lá não é diferente. Segundo, os Jogos Olímpicos serão realizados numa área distante do centro nervoso, da onde passa as maiores atividades de Londres, que é na zona oeste. O Parque Olímpico está na zona leste. Então, o inglês médio, que tem suas atividades profissionais, sua luta pela sobrevivência, não está muito acompanhando os Jogos Olímpicos, a não ser quando abriram as inscrições para os tickets, que são muito poucos, insuficientes para atender enorme demanda. Aí houve uma grita geral, como aqui também não é nada diferente, com denúncia de uso, de exploração, de tráfico de influência. No final é mais ou menos igual a essa questão. Mas o que me chocou mais, Eduardo, foi o seguinte: a participação da comunidade no acompanhamento da construção só se dá no local do Parque Olímpico. E as escolas, que eu acho que deveria ser o maior legado, porque tem um legado físico, tem um legado ético, tem um legado social. O legado social, que na minha avaliação seria a transformação da educação na Inglaterra, eu não consegui enxergar. Visitei muitas escolas e isso não vai chegar na transformação da cultura e da educação do Reino Unido. Eu sugeri ao ministro Aldo Rebelo que nós não perdêssemos essa oportunidade.
nós introduzíssemos a ideia de que a atividade física e esportiva é bom para a saúde de todo mundo e não apenas para os atletas de alto rendimento. Olha, primeiro que São Paulo vai participar muito da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, muito. O pessoal acha que é só no Rio, não é. Copa do Mundo, eu acredito que São Paulo terá uma presença maior do que o Rio de Janeiro e as outras cidades que estão sediando. Por recebimento das delegações, dos turistas, dos torcedores, envolvimento da mídia internacional, isso daqui vai virar uma loucura. E a logística que está indo para o Itaquerão é muito boa para o transporte da população. Vai ser uma grande transformação. E futebol é uma paixão, vai envolver todo mundo, acho que nós vamos aprender muito. E o Brasil será muito visto lá fora. Não haverá um cidadão do mundo que não verá o Brasil, portanto é uma oportunidade que não pode ser perdida. Jogos Olímpicos nós vamos ter uma participação grande também. Jogos de futebol, da mesma forma que no Rio e outras capitais, terão também São Paulo como sede. E nós trabalhamos lá em Londres para receber muitas delegações que vão se preparar do ponto de vista do clima e da capacitação física para disputar os Jogos no Rio. Então nós estamos tentando trazer algumas delegações estrangeiras para poder ficar em São Paulo, além do circuito muito próximo, quem vem para o Rio vem para São Paulo. Então nós vamos ter muitos benefícios dessa atividade. O maior orgulho que eu tenho de São Paulo são os restaurantes, viu? Porque eu acho que é o melhor do mundo. Melhor do mundo. Eu achei que Londres era incrível, mas nós temos mais características diferenciadas das origens dos países, muita qualidade, e eu acho que essa combinação cultura e gastronomia é o grande diferencial de São Paulo, que Brasília e Rio estão correndo atrás para tentar recuperar. Só quero dizer que eu só não falei mais sobre isso, apesar que está no nosso material, só não falei mais porque eu tinha orientação para encerrar a minha intervenção, senão falaria tudo. Eu diria que é uma das atividades que eu mais realizo em São Paulo, é buscar os restaurantes para conhecer as diferentes características. Nós ganhamos de Nova York e ganhamos de Roma e Paris, que são considerados a melhor gastronomia do mundo.